Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara Benevides, eu sou historiadora e professora de História. Queria começar agradecendo ao pessoal do Aqui Se Faz História pelo convite para estar participando aqui com vocês, com esse vídeo, bater esse papo. E sou formada em História pela Unirio, né? Fiz minha graduação e recentemente terminei o mestrado lá também. Tenho pesquisado a respeito da história da morte. Esse ano completa 10 anos que eu estou seguindo essa linha, né? Estou nessa área e trabalho especificamente com a história da pena de morte aqui no Brasil no período colonial. Comecei a desenvolver essa pesquisa ainda na graduação, como bolsista de iniciação científica, aí dei continuidade para a monografia, levei para o mestrado e vamos até onde der, né? Continuo trabalhando com isso. Tenho como objetivo e intenção investigar tanto as questões relacionadas aos rituais de execução, como as próprias determinações legais em relação a isso. Então, investigar quais eram os crimes que condenavam à morte, quais deveriam ser os procedimentos estabelecidos no momento da execução, investigação, perceber, né, quais eram os casos que realmente levavam à aplicação da pena, porque grande parte dos estudos que falam sobre a pena de morte, tanto no Brasil como em Portugal, indicam que, na verdade, ela era pouco aplicada nesses dois lugares, porque a gente tinha muito, apesar de ter uma legislação extremamente, vamos dizer, violenta, por indicar muitos crimes que condenavam à morte, a gente contava com o perdão real, que acabava comutando ou perdoando a maior parte das sentenças. Então a minha ideia é investigar um pouco de tudo isso, né? Tenho feito isso nos meus estudos e pretendo dar continuidade. Como eu falei, eu também sou professora de História, trabalho com turmas do ensino fundamental, ensino médio, principalmente pré-vestibular, e aí falar um pouquinho sobre a atuação como professor, né? Sei que toda profissão tem seus desafios, mas vejo que cada vez mais tem sido bastante complicado trabalhar com educação, né? Infelizmente, a gente vive um contexto de grande desvalorização da educação e também do próprio professor. Então, esse é um grande desafio que eu vejo na nossa profissão. E aí, como professora de História, isso tem aí até um peso diferente, talvez, de outras disciplinas, porque cada vez mais a gente vê uma desvalorização ainda maior das disciplinas da área de humanas, né? Então, essa é uma grande problemática que eu acabo observando, mas ao mesmo tempo, eu acho que ela só reforça cada vez mais a necessidade do nosso trabalho, né? E também, mesmo com isso, mesmo com cada dia uma batalha diferente que a gente precisa enfrentar, é muito gratificante quando a gente consegue atingir nosso objetivo. Acho que trabalhar com as disciplinas de humanas e com história em especial traz pra gente muitas surpresas, né? E muitas vezes a gente acaba vendo momentos em sala de aula em que realmente a gente consegue alcançar o aluno, não só naquele momento do prestar atenção, mas com o próprio objetivo do que a gente pretende ensinar. Essa ideia de você realmente trazer uma reflexão, trazer um reconhecimento ou até um autoconhecimento do seu lugar no mundo, um entendimento do contexto em que se vive, um questionamento sobre esse contexto e também sobre as suas possibilidades, né? Mais do que isso, acho que até uma própria forma do pensar sobre o pensar sobre o como se vê. Então, tudo isso para mim tem sido muito gratificante nessas experiências em sala de aula. Eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro que eu li recentemente, Herdeiras do Mar, da Marilyn Braw. Tive contato com esse livro através de um clube do livro por assinaturas, do qual eu faço parte, que é a TAG Livros, e algumas coisas me surpreenderam e me chamaram muita atenção nesse romance, que eu gostei bastante e queria dividir aqui. Esse é o primeiro romance da Marilyn. A Marilyn Braw, ela nasceu na Alemanha, mas ela cresceu numa comunidade de imigrantes sul-coreanos nos Estados Unidos. Atualmente ela mora em Londres, né, e desenvolveu estudos na área da antropologia, da psicologia, da escrita criativa. Com esse romance, ela chegou a ganhar um prêmio de romance de estreia em Londres, e é um pouquinho sobre ele que eu quero falar com vocês.
O romance ele conta a história ficcional de duas irmãs, Hana e Eiko. Hana é a irmã mais velha, Eiko a mais novinha, e elas vão passar por uma situação extremamente traumática, extremamente violenta, mas elas, na história elas tentam seguir em frente baseado no amor que elas têm uma pela outra. Elas acabam se separando e cada uma vai ter que lidar com adversidades por conta dessa separação, né? O livro ele se passa no contexto do domínio da Coreia pelo Japão no período imperialista. O Japão, assim como outras potências europeias, atuou de forma extremamente violenta com as suas colônias, né? E dentre diversas outras coisas, a gente tinha aí a medida de alistamento obrigatório, confisco de bens, de alimentos, proibição de algumas práticas culturais. O Japão, inclusive, proibiu que se falasse coreano na Coreia, né, colocando o japonês como a língua oficial. E isso acontece no século XX, mais ou menos de 1910 a 1945. A história do livro ela vai se estender ao longo do contexto da Segunda Guerra Mundial. E bom, como que se desenvolve a trama, né? O que acaba acontecendo? A Hana e a Eiko são filhas de uma mulher Haenyeo. Até peço desculpas se a pronúncia não estiver correta, porque não entendo muito bem coreano, mas estou fazendo um esforço, né? E aí essa é a minha primeira surpresa do livro. Eu não conhecia as mulheres Haenyeo, foi meu primeiro contato, e o livro vai trabalhando um pouco isso, né, explicando um pouco sobre essa cultura. As mulheres de Haenyeo, elas são mulheres habitantes da ilha Jeju, que é uma ilha da Coreia do Sul, né, que tem a sua organização e a sua vivência muito ligado a um tipo de pesca especial, uma pesca submarina com técnicas tradicionais. O que isso quer dizer? Essas mulheres, elas não utilizam nenhum tipo de equipamento como, por exemplo, tanques de oxigênio. Elas mergulham em grandes profundidades, chegando até 10 metros de profundidade, para poder buscar por frutos do mar, como polvos, conchas, ostras e demais, para vender no mercado e assim conseguir promover o sustento ou grande parte do sustento de suas famílias. Essas mulheres às vezes passam cerca de 5 horas por dia dentro da água e dizem que isso demanda uma condição física muito grande delas porque essas águas são muito geladas e um esforço muito grande de segurar a respiração por tanto tempo. E muitas dessas mulheres, elas já estão em idades, vamos dizer, avançadas. Dentre essas mergulhadoras, a gente encontra mulheres com mais de 90 anos, ainda hoje, realizando esse tipo de pesca. A partir daí a gente percebe, né, a demanda de uma condição física muito grande, de uma relação muito forte com o ambiente, com os mares, né, e esse destaque de uma comunidade que vai ser considerada por alguns estudiosos como semi-matriarcal ou matriarcal. Aqui eu mostro para vocês algumas fotografias retiradas pelo fotógrafo brasileiro Luciano Candissani, que passou algum tempo com as Haenyeo lá na Coreia do Sul, né, registrando o seu modo de vida em especial. E geralmente quando ele dá entrevistas, cheguei a ler algumas, ele destaca muito essa relação que elas têm com o ambiente e baseado num conhecimento passado por várias gerações, né? Ele destaca muito que a ideia vamos dizer, a condição física dessas mulheres com idade já de mais de 90 anos estarem entrando e mergulhando está muito mais ligada a um conhecimento e uma relação que elas desenvolveram com a natureza do que propriamente com a força física. Então é bem interessante, é bem legal. Outra coisa interessante sobre elas seria que as Haenyeo da Ilha Jeju, a cultura dessas mulheres, ela foi considerada como patrimônio, ela entrou na lista de patrimônio cultural imaterial da Unesco do ano de 2016. Estima-se que essa prática de pesca, né, e de organização comunitária ela se desenvolveu há cerca de 400 anos atrás, quando um contexto político e social demandou a migração da maior parte dos homens da ilha Jeju para outras regiões. E aí surgiu essa necessidade das mulheres de sustentar e de organizar, liderar as suas próprias famílias. A entrada, né, da cultura das Haenyeo na lista de patrimônio material universal acaba contribuindo muito para a manutenção desse modo de vida e para a organização dessas mulheres ainda na atualidade.
tem um reconhecimento muito grande da sua cultura em relação a destacar alguns valores universais, como a ideia de sustentabilidade, já que a prática de pesca delas praticamente não agride o meio ambiente, é feito muito em conjunto, em pensando na manutenção desse ambiente, respeitando esse ambiente. Também a ideia de pertencimento a uma comunidade e de força dessas mulheres, certo? Falei sobre as Renió, mas o que vai acontecer? A Hannah, que é a irmã mais velha, ela tinha sido inserida nessa prática já, né, passou pelo ritual, entrando, começou a mergulhar com a mãe, e um dia ela estava na praia com a irmã, e para proteger a irmã, ela acaba sendo sequestrada por um soldado japonês e é transformada em uma mulher de consolo. Aqui o livro chama de mulheres de consolo, mas depois eu fui dar uma pesquisada, né, buscar mais informações, e geralmente as referências falam de mulher de conforto, mulheres de conforto. No geral, entendo que o significado seria mais ou menos o mesmo, né, talvez só a diferença seja uma opção pela tradução do romance, né. E o que seriam essas mulheres de consolo, mulheres de conforto, né? Foram mulheres que foram sequestradas durante a ocupação da Coreia e de outras colônias pelo Japão, principalmente durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, foram sequestradas para serem transformadas em escravas sexuais. Elas foram sequestradas e levadas para locais que ficaram conhecidos como estações de conforto. E nessas estações, essas mulheres acabavam sendo estupradas várias vezes ao dia por vários soldados. Alguns estudos indicam que variava entre 10 ou 30 soldados por dia, às vezes até mais, dependendo do contexto que estava sendo desenvolvido no momento, né? Geralmente aumentava muito o número de soldados nessas estações quando tinha alguma batalha ou algum conflito próximo para acontecer. No geral, os historiadores eles estimam que cerca de 50 mil ou 200 mil mulheres e meninas foram sequestradas com esse objetivo. A maior parte delas era coreana, mas também tivemos mulheres sequestradas nas Filipinas, em Taiwan, na Indonésia e na China. Atualmente, na Coreia, a gente tem cerca de 40 dessas mulheres ainda vivas. A maior parte delas acabou falecendo durante esse período mesmo, né, nas próprias estações de conforto, por conta dos estupros constantes, das agressões que elas sofriam, de violência, as formas de violência, né? Tanto violência física por meio das agressões, mas também falta de uma alimentação adequada por conta de doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, por conta de toda essa condição desumana que elas eram submetidas. E algumas dessas mulheres, né, que ainda estão vivas, elas questionam muito, elas criticam muito essa forma de se referir a elas como mulheres de consolo ou conforto. Elas falam que elas não consideram adequadas porque parece que é algo voluntário e, na verdade, elas foram sequestradas, foram forçadas a passar por isso. E, de acordo com o livro, a autora do livro e algumas reportagens que eu consegui buscar depois da leitura, a quebra de silêncio, né, vamos dizer, a denúncia dessa prática, ela só começou a ocorrer na década de 80. E aí, no final do livro, a autora traz uma nota falando sobre essa situação, em que ela explica um pouquinho do motivo para o silêncio dessas mulheres, de muitas dessas mulheres não terem denunciado antes, não terem contado essa sua história. E aí ela fala o seguinte: muitas das que sobreviveram à sua escravidão não tiveram a liberdade de contar sua história aos familiares ou à sua comunidade quando voltaram para casa. A Coreia era uma sociedade patriarcal, baseada na ideologia confuciana, e a pureza sexual de uma mulher era da mais suma importância. As sobreviventes eram forçadas a sofrer por seu passado em silêncio. Muitas tiveram que lidar com problemas médicos, transtorno de estresse pós-traumático e a incapacidade de se reintegrar à sociedade. A maioria viveu numa pobreza abjeta sem o cuidado da família em sua velhice. Então, ela aponta, né, a própria organização da sociedade como um dos motivos para essa quebra do silêncio ter demorado muito. E mesmo com a quebra do silêncio na década de 80, foi apenas no início dos anos 2000, em 2007, que o Japão trouxe um posicionamento de reconhecimento dessa questão. Falou realmente existiram os chamados bordéis de guerra, as estações de conforto, tudo mais, e ofereceu desculpas ao país por conta disso. Um pouquinho mais para frente, em 2015, o governo
sul-coreano e o governo japonês começaram a entrar num acordo para poder resolver essa questão. A ideia era que selasse um acordo final e irreversível em relação a essa temática, no qual o Japão estaria oferecendo, inclusive, cerca de 8 milhões de dólares como uma compensação, um apoio monetário a essas vítimas que ainda estavam vivas. Bom, mais uma vez o governo japonês vai estar pedindo desculpas, vai reconhecer o sofrimento que foi causado, mas a situação não se resolve de modo tão simples assim. Por quê? Para esse acordo ser firmado, né, são estabelecidas algumas medidas, vamos dizer assim, algumas condições que precisariam ser cumpridas. E uma delas que o Japão aponta seria a retirada de estátuas que prestam homenagem às mulheres de consolo. Como exemplo, tem essazinha aqui, ó, que fica localizada em frente à Embaixada do Japão, em Seul. Bom, isso vai trazer alguns problemas. Grande parte da população não concorda com a retirada das estátuas. As pessoas acreditam que isso é mais uma forma de tentar fazer com que essas mulheres de conforto sejam escondidas, sejam esquecidas. E além disso, em 2016 rolou uma outra situação. Algumas vítimas que ainda estavam vivas e algumas famílias de vítimas que já haviam falecido se reuniram e criaram uma petição se colocando contra esse acordo entre os governos. Por quê? Eles indicam que eles não foram consultados. E na medida que esse acordo firmado entre os governos deve ser um acordo irreversível, um acordo final, eles entendem que isso fere com os seus direitos individuais de conseguir uma compensação por toda essa questão e um reconhecimento dessas atrocidades que foram cometidas. Bom, até o momento, pelo que eu pude ver, né, em termos das notícias, isso ainda gera grandes atritos na política internacional entre o Japão e a Coreia do Sul, porque os coreanos do Sul entendem que essa questão das mulheres de conforto acaba sendo, mais uma vez, um grande símbolo da violência e do domínio japonês na época do imperialismo, na época da ocupação do Japão no país. E aí, fazendo uma reflexãozinha, né, a respeito tanto das Haenyeo como das mulheres de conforto, a leitura, de um modo geral, eu acho que ela tem um papel muito importante na minha vida, não só como historiadora, como professora, mas como pessoa mesmo, né? E esse livro acaba casando um pouquinho de cada coisa, o que é bastante interessante. E para mim ele traz uma relação muito forte da literatura com a história e com a memória. É claro que de formas um pouquinho diferentes, né? Aqui no caso, quando a gente fala das Haenyeo, o que me parece é que cada vez mais a gente precisa lembrar e destacar certos modos de viver para que eles não deixem de existir. Destacar essa experiência, esse dia a dia, vamos dizer, esse contato com a natureza é algo que a gente pode aprender muito, né? E que são práticas que muitas vezes acabam sendo deixadas de lado, muitas vezes por conta do desenvolvimento tecnológico ou até pelo não reconhecimento da sua importância. Uma outra coisa que eu acho muito válida em relação a isso, é a questão do dar destaque ao papel das mulheres na história, né? Durante muito tempo a gente observa que a história deixou as mulheres muito de lado, como se elas não tivessem tido qualquer participação ou atuação histórica importante, né? Não tivesse tido qualquer tipo de protagonismo nas suas vidas, na vida das suas famílias ou da sua própria comunidade. O que cada vez mais a gente tem tentado corrigir. Não é que as mulheres não estivessem lá, elas estavam, só que a gente não falava sobre elas. E cada vez mais é importante falar sobre elas. E as Haenyeo demonstram isso. A importância de falar sobre essas mulheres, sobre a sua participação e sobre essa cultura. Tem até uma parte do livro que eu achei bem interessante, a gente que trabalha com história, com memória, né? Que uma das personagens, ela está conversando com a amiga, as duas estão mergulhando e elas estão conversando a respeito dos turistas ali na região. Uma delas está criticando muito a presença dos turistas, ela diz que se sente incomodada, como se estivesse num zoológico, aquele pessoal todo tirando foto dela e não entende o modo de vida dela. Já a outra fala que não, que gosta, que acha isso interessante e importante para elas. E ela explica, ela traz a seguinte frase: se ainda estão falando sobre nós, nós não vamos desaparecer. Ela diz que
Os turistas podem não compreender totalmente, podem ser um pouco incômodos, mas é importante que continuem falando sobre elas. Por quê? Porque esses turistas vão contar sobre a viagem, vão contar sobre essa prática, sobre essa cultura para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus netos e por aí vai. E assim elas permanecem. Então, acho interessante essa relação, né, do manter uma cultura viva. E aí, em relação às mulheres de conforto ou de consolo, a gente já parte para uma outra perspectiva, que também realça, que também destaca a importância da memória. Bom, quando algo doloroso acontece, né, acho que é quase um instinto humano a gente querer esquecer aquilo, querer apagar da nossa mente para sempre, porque fere, porque incomoda, porque às vezes traz vergonha ou uma outra série de sentimentos desagradáveis. Mas acredito que a história não pode fazer isso. A história não pode se dar ao luxo de jogar para baixo do tapete os erros que a gente comete enquanto ser humano ao longo do nosso processo, né? Da nossa vida. E, no caso, esses acontecimentos eles precisam ser lembrados como uma forma, sim, de trazer um aprendizado, como uma forma de não repetir os erros, né? Que são geralmente as coisas que as pessoas destacam mais. Isso são pontos válidos, mas não só isso. Também como uma forma de entender o presente, entender certas feridas, entender certos problemas sociais que a gente ainda passa, que a gente observa, e também como uma forma de reconhecimento e justiça para aqueles que foram vítimas desses acontecimentos, né? Então, o reconhecimento e a reparação histórica, eles devem existir, sim. Falar sobre as mulheres de conforto é algo fundamental. É algo de extrema importância. Reconhecer as atrocidades às quais elas foram submetidas é algo vital, imprescindível. Tanto para as vítimas, como para os familiares, como para a humanidade de uma forma geral. Então, a reparação histórica ela deve existir. O reconhecimento desses acontecimentos ele deve existir, por mais vergonhosos e dolorosos que eles sejam, para que eles sejam superados. A gente precisa ter o conhecimento deles, né? Não adianta jogar para debaixo do tapete, não adianta fingir que não aconteceu, não adianta jogar num esquecimento proposital só porque é doloroso. Isso não adianta e também não tem justiça nenhuma nisso, né? Bom, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês procurem o livro, leiam, procurem saber mais sobre as Renhó, procurem saber sobre as mulheres de conforto e que tenham gostado desse nosso bate-papo, tá bom? Então, fico agora, me despeço de vocês, até a próxima!